Começando então mais um vídeo aqui no canal. Caramba, quanto tempo, hein? Eu tava com saudade de vocês. Será que tem alguém aí do outro lado ainda? Faz sinal de fumaça aí nos comentários para eu saber se vocês ainda estão comigo. Eu ainda tô com vocês, muito embora fizesse aí uns 4 meses mais ou menos que eu não postava vídeos aqui no YouTube, mas estamos de volta. Tirei um tempo especial para cuidar de algumas coisinhas da vida offline, eu já conto melhor isso para vocês. E agora a gente vai pegar firme aí 2026 com vídeos aqui no canal. Tenho inclusive novidades que eu conto nesse vídeo aqui para vocês. Fica aí até o final, porque como sempre é bastante interessante para você também. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só mostrar como é que tá o cenário aqui para vocês. O que foi isso que aconteceu aqui na Carolina, meus amigos? Nevou pra caramba, fazia muito tempo que não acontecia isso. E o riacho, esse aqui ó, de uma trilhazinha aqui perto de onde eu moro, tá inclusive bem cheio. A neve tá derretendo e a água tá descendo com força. Normalmente esse creek aqui ele tá sempre seco. Com certeza vocês acompanharam no noticiário que a gente teve uma nevasca aqui nos Estados Unidos que pegou quase o país inteiro, afetou mais de 200 milhões de pessoas e foi a nevasca do fim do mundo, porque foi uma chuva de gelo, galera, bem forte mesmo. E o estado que eu moro, aqui na Carolina do Norte, recebeu uma quantidade de neve assim que fazia muito tempo que não caía aqui. Eu tava ontem passando com o meu carro e vi uma senhora um pouco mais idosa tentando pegar uma caixa que o entregador tinha colocado na frente da driveway dela. Em vez de ele levar na porta, ele deixou na frente da driveway. E a driveway era um pouquinho acentuada assim, era uma queda, né? E ela tava lá se esforçando, segurando uma pá pra não cair, tentando pegar aquela caixa pra levar pra dentro da casa dela. Uma caixa média que tava bastante pesada. E aí eu passei com o meu carro, vi e falei com ela assim: a senhora quer que eu te ajude? Ela disse: olha, se você puder me ajudar, vai ser ótimo, porque eu tô com medo de escorregar aqui e queria levar essa caixa pra dentro. Aí eu desci do carro pra ajudar ela, adivinhe, tomei um rola, tá extremamente slippery, porque não foi uma tempestade de neve apenas, foi uma tempestade de gelo. E por causa da temperatura que tá bem baixa, congelou e tá um sabão. E depois de tomar aquele tombo, peguei a caixa, levei lá pra dentro da casa dela, e aí a gente começou a conversar. Ela me falou: olha, desde 2002 eu não via tanta neve caindo aqui no estado. Agora já passou, é só lidar com esse frio mesmo, ficar com os dedos tremendo e a boca tendo dificuldade de falar as palavras, mas tá tudo certo, faz parte. Eu até tô me divertindo com isso aqui porque me lembra bastante Massachusetts, onde eu morava, onde a gente tinha tempestades bem consideráveis também e era muito mais comum do que aqui. Então, pra mim, isso aqui é fichinha. Bom, tamo de volta então, pessoal. O que aconteceu, Oliver? Por que você sumiu? Eu estava resolvendo coisas da vida offline. De tempos em tempos acontecem desafios na minha vida que requerem uma atenção maior. E é engraçado como, dependendo do meu posicionamento, principalmente verbal, desafios costumam se acentuar ou então surgir do nada e fazer com que a vida fique mais difícil. Desde o meu último vídeo, muita coisa aconteceu e eu estou tendo ainda que enfrentar alguns desafios que talvez mais pra frente eu traga aqui pra vocês. Mas enfim, o mais importante é que pra mim tá limpo, faz parte do jogo. Eu tenho um discernimento espiritual pra entender por que certas coisas acontecem e isso não me desanima, isso não muda as minhas convicções e eu sigo firme com aquilo que eu acredito, fazendo aquilo que eu acho que tem que ser feito, porque a vida é isso mesmo, cara. Na vida você tem aflições, você tem que se acostumar com essa realidade, porque se você simplesmente achar que a vida é um algodão doce, você vai ser uma pessoa que costumeiramente vai se frustrar. O mais importante é dizer pra vocês, principalmente vocês que me acompanham há mais tempo, acompanham a minha jornada, acompanharam o nascimento das minhas filhas, enfim, tenho um apreço por essa amizade virtual que a gente acabou fazendo, que tá tudo certo, tá tudo bem, minha família tá bem, minha mulher está bem, minhas meninas estão bem, tá tudo bem na empresa, tá tudo certo, graças a Deus. Todos nós seguimos firmes e conscientes que o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa luz e o nosso caminho, e a gente tem um alvo, é pra lá que a gente tá indo. Coisa louca, cara, do nada você ouve uns estralos assim, umas pisadas aqui na floresta, uns barulhos esquisitos. Hein? Dito isso, eu tenho uma novidade bem legal para contar para vocês que eu acho que vai impactar muita gente que me segue aqui e que eu estou extremamente feliz de que tenha acontecido e queria compartilhar aqui com todo mundo. Há alguns meses eu até comentei aqui no canal que eu estava pensando em voltar a trabalhar com imigração porque eu sentia que essa demanda ela estava muito reprimida aqui no meu canal. Muita gente me procurava querendo imigrar aqui para os Estados Unidos e eu já não trabalho em escritório de imigração tem pelo menos aí uns 3 anos, eu acredito. Então eu não tinha como acompanhar essas pessoas, não tinha como ajudar de forma mais direta. O que eu fazia era indicar advogados de imigração que eu sei que fazem um bom trabalho. Só que nesse período onde eu estava offline aqui das redes, eu aproveitei para dar um foco maior nisso e marcar algumas reuniões com escritórios e advogados que eu já estava acompanhando e sondando há algum tempo. Nesses últimos meses, principalmente, eu estava dando muito foco lá na minha empresa, na Move, porque a gente estava, enfim, lançando várias coisas, criando uma inteligência artificial, mudando muita coisa dentro da nossa estrutura operacional, lançando novos produtos, como foi o caso do F1 Professional, onde a gente começou a ajudar muitos seguidores meus a virem para cá fazer o mestrado e terem oportunidade
oportunidade de testar o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Tá sendo um sucesso, a galera tá vindo em peso, assim, tá sendo muito bacana mesmo. A gente tá extremamente feliz com os resultados, não apenas de aprovação de vistos, mas de construção de jornada acadêmica da galera que tá utilizando a assessoria da Moove para chegar aqui. Tem dois públicos principais que me assistem aqui. As pessoas que querem ter uma experiência temporária aqui nos Estados Unidos, muitas vezes querem validar uma decisão de imigrar futuramente, ou então só estão a fim mesmo de se qualificarem para ganharem expressão profissional global. E tem também o público que quer imigrar para cá, aqueles que querem empreender aqui, querem atuar profissionalmente, querem construir uma carreira de longo prazo aqui nos Estados Unidos, querem trazer uma empresa que já está funcionando no Brasil ou em algum outro país e estabelecer essa empresa aqui, querem trazer suas famílias para, de fato, fincarem raízes aqui e construírem uma vida sendo residentes permanentes aqui no país. Esse público tem uma demanda latente aqui no meu canal e muita gente me pedia ajuda com relação a isso. E como eu falei, eu ficava meio de mãos atadas, né? Eu não tinha como ajudar porque eu não sou um advogado de imigração, não estudei para fazer isso, não tenho o mínimo interesse de construir petição para ninguém. Então, o máximo que eu posso fazer é sempre conectar vocês com profissionais em quem eu confio e que sei que farão um bom trabalho. Só que aí eu tomei a decisão de que agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas para mim com relação aos meus outros projetos, dava para eu voltar a focar nisso. E aí, como eu disse, eu peguei esses advogados que eu acompanhava, que eu tinha numa listinha que eu já mantinha ali separado porque eu sabia que em algum momento aquilo podia acontecer, e marquei reuniões para poder entender onde é que eu me encaixava mais, qual cultura organizacional, ou então o sistema de trabalho era mais parecido com aquilo que eu considero que seja o ideal. E foi assim que eu encontrei um escritório que tem um advogado brasileiro que trabalha com essa parte de vistos baseados em talento e experiência profissional, que é exatamente os vistos que o meu público mais busca para aplicar. A galera que me assiste aqui não é muito aquele pessoal que está buscando vistos humanitários ou então vistos baseado em família, né? A maioria está buscando imigrar usando a experiência profissional que já tem ou que está construindo, ou então são pessoas que têm projetos interessantes que vão ser benéficos aqui para os Estados Unidos, e é com base nisso que eles pretendem pedir aí o seu green card. Para minha surpresa, foi até engraçado isso, porque quando eu fiz a minha primeira reunião com esse advogado, ele já abriu a reunião dizendo que me conhecia, e eu fiquei extremamente feliz porque ele me acompanhava, ele já sabia quem eu era, eu já estava meio que validado para ele, e eu estava acompanhando ele há alguns meses também, então a gente meio que já tinha se validado digitalmente, dizendo, né, ele até me falou que no passado ele pensou em me procurar, em me abordar, mas ele ficou meio assim porque ele me viu fazendo lives com outros advogados, então ele preferiu não me abordar, mas a gente teve uma sinergia imediata, foi muito legal me aprofundar no conhecimento que ele tem sobre os vistos que ele trabalha. E aí, obviamente, eu fui entender sobre os cases que ele já tem aprovado. Ele tem muitos casos aprovados. Ele é um advogado que, apesar de ser super jovem, super novo, acho que ele é mais novo do que eu. Todos os advogados com quem eu trabalhei antes, eles tinham menos experiência do que esse advogado tem. Então, assim, eu tô bastante ansioso de que a gente vai ter muitos bons resultados, cara. Eu acho que essa câmerazinha que tá me filmando agora vai filmar entrevistas com muita gente que vai poder contar pra vocês, cara, fiz o processo, deu certo, tô aqui nos Estados Unidos trabalhando e tá tudo certo. Isso, com certeza, vai inspirar centenas de vocês que também iniciarão uma jornada imigratória. Para quem não sabe, eu já ajudei centenas de pessoas a aplicarem um green card através dos escritórios onde eu trabalhei. Só que a vida foi tomando outros rumos, eu acabei me engajando em outros projetos e não consegui mais dar foco nisso. E agora eu sinto que é um momento para a gente voltar a falar mais sobre isso, principalmente porque as coisas estão mudando e mudando assim com uma velocidade, cara, que, sabe, é até difícil de acompanhar. Eu já estou em treinamento com esse escritório e agora eu tenho a oportunidade de sentar na mesa com advogados, né, de ouvir o que eles têm para dizer. E é incrível, galera, como que a imigração é uma parada assim dinâmica, muda o tempo todo. As mudanças são constantes porque existem muitas variáveis. É a geopolítica mundial que pode afetar como a imigração enxerga a concessão de vistos, é o momento econômico que os Estados Unidos vive que pode ou não afetar como a imigração vai enxergar a concessão de vistos, é o comportamento geral do estrangeiro que muitas vezes está aplicando demais um determinado visto e isso vai gatilhar uma mudança na imigração. Enfim, as mudanças não param, por isso que é tão importante você sempre ser acompanhado de um advogado, alguém que navega nesse mundo e tá sempre de cabeça mergulhada nessa história, porque quando você pisca, cara, a coisa muda, a história é diferente, agora o jogo é outro e a estratégia deve ser completamente diferente. Mas enfim, eu não quero estender mais esse vídeo aqui, só quero dizer que eu tô bastante feliz com esse novo momento, tô bastante empolgado também, já fazia um tempo que eu vinha pedindo a Deus, cara, essa oportunidade, eu me sentia pronto para voltar a trabalhar com imigração e essa porta agora, ela foi aberta. É aquilo que Jesus fala, né, cara, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então assim, eu tô com as melhores expectativas possíveis, espero muito que essa possa ser mais uma ponte que ajude o máximo de pessoas possíveis a atingir os objetivos que elas têm, que a gente possa contar essas histórias aqui no canal. E antes que eu me esqueça de falar também, deixa eu só entrar aqui no carro porque tá bastante frio. Muita gente me pergunta aí há alguns meses, cadê aquelas chamadas, Oliver, aquelas calls que a gente pode fazer para bater um papo diretamente com você e conversar sobre o projeto de morar nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que quer falar sobre essa transição para cá. Tô voltando também com essas calls, então sempre que elas estiverem abertas vai ter um link na descrição dos vídeos que eu posto aqui para vocês
você pode agendar um bate-papo se você quiser falar sobre o seu projeto de morar aqui e conversar com alguém que tem uma experiência não apenas pessoal, mas de centenas e até milhares de pessoas que eu ajudei com o planejamento para vir para cá, seja para imigrar ou então para fazer intercâmbio. Não é hora de projetos mal fundamentados, não é hora de aventuras imigratórias. O momento pede cautela, o momento pede que quem quiser vir aqui para os Estados Unidos pense sempre em cada passo que será dado para que você não se coloque em situações que muitas pessoas estão vivendo aqui nos Estados Unidos hoje. Muitas, inclusive, que acabaram tomando decisões equivocadas de não se planejarem corretamente e hoje estão sem status aqui nos Estados Unidos com medo do que pode encontrar na rua, né? Com medo, às vezes, até de ir trabalhar porque, eventualmente, pode dar de cara aí com a polícia de imigração e vocês devem estar acompanhando isso aí no Brasil. Não tá uma situação nada bonita isso aqui. É o que eu sempre disse aqui pra vocês. Se você quer morar aqui, tem que ser legalmente. Você nunca pode se colocar numa situação onde você fique refém do Estado. Você não deve jamais ficar refém do Estado, porque os caras detêm o monopólio da força. Essa é a realidade. A gente sabe que existem leis e tudo que eu digo pra você é: siga as leis, não bata de frente com o governo, mesmo que você, como eu, não seja fã do Estado, não se coloque em situações de queda de braço, porque você é o elo mais fraco. Então, cara, não dê motivos. Faça tudo legalmente e assim você não vai ter problema, assim você vai poder dormir de noite sabendo que você fez as escolhas corretas. É isso, muita coisa pra falar, a gente vai fazer outros vídeos aí, mas por enquanto é isso. Espero que vocês continuem aí, se inscrevam no canal. Se você chegou agora e não me conhecia, se inscreve aí no canal. Aqui eu falo sobre morar nos Estados Unidos, acho que você vai curtir os conteúdos. E você que já é inscrito, tamo junto, obrigado pela força. Eu amo você, Jesus ama você mais ainda. Vamos junto nessa, vamos colocar nossa mochilinha e continuar a caminhada, porque mesmo apesar de todas as adversidades, a gente sabe o caminho, cara. A gente sabe onde a gente quer ir, a gente sabe onde a gente quer chegar. Enfim, é só continuar firme e forte que a gente vai bater nossa meta. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau. Agora só vamos ver se esse carro aqui é de verdade mesmo ou se ele é de mentirinha. Vamos ver se vai precisar ligar o 4x4 pra ele sair daqui. Se bem que a neve tá... Não tá tão funda, né? Caraca, tá escorregando, velho. Ah, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou pra frente. Se precisar, eu subo aqui. Vambora, tchau galera!